Oi, quinto ano, vamos para a nossa aula de História, que está na página 30, e o assunto de hoje é sobre a cidadania na Antiguidade, da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Os estados da Antiguidade começaram a criar conceitos e modelos que até hoje são usados para definir a sociedade, facilitando seu governo. Um dos conceitos mais importantes desenvolvido e melhor explicados pelos gregos e romanos antigos foi o de cidadania. A Grécia Antiga era formada por diversas cidades que tinham governo, leis, calendário e moedas próprias. Por exemplo, essas cidades eram chamadas de polis, que podemos entender como cidade-estado, ou seja, da mesma maneira que era formado o estado da Mesopotâmia, Messênia, Megara e Erétria eram grandes cidades-estados gregas. Porém, as que mais se destacaram por sua organização política e social foram Atenas e Esparta. Atenas e Esparta eram cidades-estados que desenvolveram uma organização social, dando origem ao que hoje identificamos como cidadãos e até mesmo cidadania. Vamos ver como a sociedade espartana se dividia. 5% da população eram esparciatas, eram os homens livres que estavam dispostos a participar do exército ou dos negócios públicos, eram proprietários de terras e donos de escravos. Periecos eram homens livres que dedicavam ao comércio e ao artesanato. Não tinham direitos políticos e geralmente nem terras. Eram 10% da população. E lotas eram os servos que trabalhavam nas terras dos esparciatas, que equivalia a 85% da população. Agora vamos ver as divisões sociais em Atenas. Era conhecida como cidadãos ou eupátridas, que eram os homens adultos, maiores de 21 anos, filhos de pais atenienses, que poderiam ser grandes ou pequenos proprietários de terras ou comerciantes e participavam do governo da polis. Também tinham os metecos, que eram os estrangeiros que viviam em Atenas, não tinham direitos políticos e nem podiam comprar terras na região, se dedicavam à atividade e pagavam caros impostos para viver na cidade. E tinham os escravos. Eram as pessoas forçadas a trabalhar para os atenienses. Trabalhavam nos campos, nas minas e nas oficinas, sendo considerados propriedades dos seus senhores. Roma Antiga. A formação dos direitos. Diferente das cidades-estados gregas, a Roma Antiga se formou como um Estado único que, a partir do domínio de todas as regiões da Península Itálica, que é a região da Itália atualmente, a história de Roma Antiga pode ser dividida em três grandes períodos. Aconteceu a monarquia, a república e o império. Nesses três períodos havia um modelo político e social que determinava as instituições políticas e a divisão social. Assim como fizemos com a sociedade de Atenas e de Esparta, vamos ver como se organizavam os grupos sociais da Roma. Eles se organizavam em patrícios, eram os grandes proprietários de terras, rebanhos e escravos, tinham direitos políticos e podiam exercer cargos importantes em qualquer esfera do Estado romano, como no exército, na religião e na justiça. Tinha também os clientes, que eram homens livres, que prestavam serviços aos patrícios em troca de salários e proteção social. Tinha os plebeus, que eram os homens e mulheres de poucas posses, que se dedicavam ao comércio, artesanato e agricultura, eram a maioria da população e não tinham direitos políticos. E tinham os escravos, as pessoas que tinham suas atividades e vidas subjugadas a um senhor, realizavam trabalhos domésticos e agrícolas. A Lei das 12 Tábuas foi o código jurídico romano escrito.
Ela trazia um conjunto de normas e punições que regulamentava diversos aspectos da vida em sociedade na Roma antiga, desde criar as normas para o casamento entre plebeus e patrício até as normas para a escravidão. Escrever esse primeiro código foi de grande importância para a sociedade, principalmente para os plebeus, que a partir de então tinham seus direitos e deveres garantidos e não dependiam apenas da vontade e do entendimento dos patrícios responsáveis pela justiça. Para finalizar nossa aula, vamos marcar as páginas 34, 35 para casa.